Olá, alunos, boa noite. Professora Kênia, disciplina de Física, mais uma correção de atividade. Nessa questão, fala-se o seguinte, que você tem uma partícula, que essa partícula ela tem uma massa de 10 quilos e que sobre ela é aplicada duas forças paralelas, quer dizer, uma do lado da outra, uma junto com a outra, por isso é paralela entre si, cujo módulo significa valor, é de 3 e de 4 newton. Então, eu tenho duas forças agindo sobre um corpo e elas são paralelas, quer dizer, uma do lado da outra. Podemos afirmar que a sua aceleração, então, para isso, nós vamos usar força igual a massa vezes a aceleração. Como eu tenho duas forças e as duas estão para o mesmo lado, eu vou somar as duas. Se elas estivessem, se falasse que estavam para lados opostos, como aqui no exemplo, né? Uma está para um lado, outra está para o outro, então eu iria diminuir. No caso aqui, como elas estão paralelas, uma do lado da outra, eu vou somar. 3 mais 4 deu 7. A massa é 10 e eu quero saber o valor da aceleração. Esse 10A vai passar para o primeiro termo. Primeiro termo é aqui, ó, tem o igual. Desse lado é o primeiro, desse lado é o segundo. Então, 10A passou para o primeiro termo e o 7 passou para o segundo. Então, eu vou ter a aceleração igual a 7 dividido por 10. 7 dividido por 10, essa barrinha significa dividido, vai dar 0,7. E aí eu vou marcar aqui a minha opção E. Na questão 2, eu tenho 4 forças. Eu tenho uma de 15 e uma de 5, que as duas estão para esse lado, olha a setinha. Então, eu somo 15 mais 5, que deu 20. Então, essas duas seriam duas forças que somadas puxando para esse lado dá 20 newtons. Desse outro lado, eu também tenho duas forças, só que uma de 40 e outra de 60, que também vai ser 100. Então, quando as setinhas estão para o mesmo lado, eu vou somar. Então, para esse lado, ele está com 20 newtons. Para esse lado, tem 100 newtons. Então, e esse lado está contra esse lado. Por isso, eu vou pegar o maior, a força maior, que é o 100, menos a força menor, que é o 20, para mim calcular a força resultante, igual a massa, que foi de 10, vezes a aceleração. 100 menos 20 deu 80, igual a 10 vezes A. Passo 10A para o primeiro termo, o 80 passa para o segundo, e eu vou ter uma aceleração 80 e o 10 vai passar dividindo, vai passar aqui por baixo. Eu coloquei aqui, mas se você quiser passar um tracinho aqui de baixo e pôr o 10, ao invés de colocar ele aqui, colocar ele embaixo, pode também. Ó, posso pôr aqui 10 aqui de baixo. Significa que ele foi dividido. Quando eu pego o 80 e divido por 10, dá 8 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui, então, é a minha resposta final. A aceleração do corpo vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. 3. Qual deve ser a força aplicada sobre um corpo de 30 newtons? Então, 30 quilos, quer dizer, quilos é a massa do corpo. Então, 30 quilos, para que ele se desloque com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Força, então, vai ser igual a massa vezes a aceleração.
o que ele quer saber de mim? Qual a força? Então, essa aqui é a pergunta. Qual é a força? Eu quero saber o valor da força, que é igual a massa de 30 quilos, vezes a aceleração de 4. Então, massa 30, aceleração 4, 30 vezes 4, eu vou achar aqui os 120 newtons. E na questão 4, ele mostra para você que a pessoa estava dentro de uma carroça, a carroça em alta velocidade, o menininho estava aqui, quando de repente tinha uma placa de pare e os cavalinhos parou de uma vez e o menininho continuou andando. Então, o que isso representa? Que um corpo que estava em movimento tende a permanecer em movimento. Então, a tendência de permanecer em movimento é representada pela lei da inércia, que fala que um corpo que está parado tende a ficar parado. E se ele estiver em movimento, ele continua em movimento. Isso é uma propriedade física da matéria. Primeira lei de Newton.